E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu quero mostrar para vocês os livros que eu li. Muitos deles eu ainda não finalizei, mas que foram um farol gigantesco dentro do meu processo de maternidade. E eu recomendo sem sombra de dúvidas. Simbora? Eu quero começar pelo bam de todos, porque assim, pense num presente que eu me dei foi esse livro, gente. Eu fui atrás dele na época em que eu ainda estava no meu primeiro trimestre. Eu confesso assim, que quem já assistiu ao meu vídeo do primeiro trimestre viu que não foi um momento muito fácil. Eu comecei a fazer a leitura dele ainda no meu primeiro trimestre, mas confesso para vocês que eu não estava conseguindo absorver muito das informações, nem conseguindo compreender bem diante da situação que eu estava vivendo, sabe, de enjoo extremo. Então, eu comecei a lê-lo no meu primeiro trimestre, mas no segundo eu retomei todas as informações, retomei a leitura desde o início e, gente, o tanto de flag que esse negócio tem aqui não é brincadeira. Eu tô falando do livro 9 Meses, da doutora Ana Januzzi, que é uma doutora, assim, que eu indico de olhos fechados, uma grande referência em maternidade, em gestação. E se você precisar de qualquer informação para você entender o que está acontecendo com o seu corpo, com o seu bebê, cara, esse livro aqui, que essa mulher maravilhosa, que é médica e pós-graduada, né, em pediatria, esse é um guia para você. Você precisa ter esse livro aqui. Esse tanto de flag aqui não é brincadeira. Olha, aqui tem tanta informação, gente, mas tanta informação. É tanta coisa, que realmente não daria para eu resumir. Olha, tem tantos capítulos, tantas páginas. Não, gente, só adquiram. Esse livro aqui é uma base gigantesca para você ter uma gestação com bastante informação e para você solucionar as suas maiores dúvidas. Aqui tem informação assim, gente, ó, para você agradecer de mão beijar. Então, de coração, essa é a minha maior recomendação. Eu já comecei por esse livro porque realmente eu li ele até o final da minha gestação e ele foi um farol para mim. Eu consultei ele muitas vezes e é por isso que eu não me desfaço, sabe? Qualquer pessoa que tá próxima a mim, que é gestante, presente é esse aqui, ó, conhecimento, porque esse livro aqui, ele é ótimo, minhas amigas. Ele tem imagens, ele tem referências, ele tem, sabe, contextualização. Então, quer entender desse universo de gestação, de maternidade, principalmente de gestação, obviamente, né? Porque estamos falando aqui de 9 meses. Mas se você quiser, de fato, compreender as modificações no seu corpo, no bebê, tudo, compra este livro. De verdade. Eu não sei se ele está disponível agora na editora da doutora, mas se não tiver, cobra lá no Instagram dela. De verdade, porque esse livro aqui é um ouro, gente. E falando em ouro, passo para o segundo livro, assim, eu tô muito suspeita, né? Segundo livro da doutora Januzzi, assim, seu bebê nasceu. Pode ler antes de nascer também, gente. Mas olha, isso aqui pra mim foi um farol gigantesco nesse primeiro ano da Bea. Eu não cheguei a finalizá-lo, porque assim, gente, olha, eu até chegar até aqui foi muito. Então foi muito porque o primeiro ano do bebê é um negócio muito louco, assim, e demanda de nós, cuidadores, de uma forma surreal. Tem informação para você agir rápido, obviamente, entre em contato com seu obstetra, se for um problema com você, entre em contato com o pediatra ou a pediatra da criança, se for um problema com ela, né? Você não vai se basear única e exclusivamente pelo seu conhecimento do livro. Mas isso aqui ajuda muito, gente. Ajuda muito no seu dia a dia. Se esse aqui é o manual da gravidez, esse aqui é o manual do primeiro ano. Não é à toa que ele é chamado ano de ouro. Então, assim, gente, isso aqui é um excelente presente para você dar para uma amiga gestante. Não só para uma amiga gestante, tá? Esses dois aqui, para o pai da criança também. Pai da criança, a pessoa que vai cuidar, enfim, essas informações que estão aqui são de extrema relevância. Então, tem um reel no meu Instagram que eu postei, sei lá, no final de 2024, início de 2025, mostrando esses livros. Então, assim, para vocês verem como já tem tempo que eles fazem parte. É óbvio que eu vou terminar de ler esse livro, mas ele é um livro que não é só para você ficar consultando, sabe? É um livro que traz muitas reflexões também. Se você está passando por esse período, leia este livro porque ele vai trazer muitas informações relevantes para passar por esse período de uma forma muito tranquila. Agora, falando de livros um pouco mais reflexivos, vou mostrar aqui
As primeiras 4 estações da Fernanda, desculpa Fernanda, eu não sei falar o seu nome. Esse livro aqui, gente, ele é muito, mas ele é muito recomendado na comunidade materna. É um dos livros que eu também não finalizei, mas cheguei quase, né? Tô ali na metadinha. É um livro, gente, assim, muito lindo, muito intenso, que vem trazer as experiências da Fernanda na maternidade com os seus 2 filhos, né, gêmeos. É muito profundo como ela coloca Deus dentro dessa relação nova. Eu acredito particularmente que nós somos co-criadoras dessa criação tão gigantesca que é a vida que Deus dá. E Ele nos dá essa grande oportunidade de fazer parte disso. Então, se a gente cada vez mais incluí-lo dentro dessa jornada, mais as coisas têm mais sentido, vão se tornando grandiosas dentro do dia a dia. E aqui ela divide do primeiro ano ali, eu diria, do bebê, em estações. Uma reflexão muito legal, e eu lembro de muitas vezes estar no meio do escuro, assim, só com a luzinha amarela, com a B assim no colo, ou no carrinho, ou enfim, no berço, e tá lendo essas coisas falando, meu Deus, como é que essa mulher sabe tão bem o que eu tô sentindo? Então, se você estiver no pós-parto, precisando de um afago, for cristã, eu recomendo muito esse livro. É um livro muito gentil, de mãe para mãe, que entende, sabe, as mazelas e as delícias de se ter um RN, de se ter um bebê de meses em casa. Eu recomendo de olhos fechados, mesmo sem ter finalizado. Esse livro ele é muito, muito lindo e eu tenho certeza de que a mãe que lê, que adquirir, não vai se arrepender. Voltando para livros reflexivos, agora se você está no período ainda da gestação e não no pós-parto, eu diria que esse livro aqui da Thaís Vilarinho é um livro muito legal. A Thaís é uma grande influenciadora que fala sobre maternidade nas redes sociais e que tem uma gama de conteúdos que fala sobre isso de uma riqueza gigantesca. Eu recomendo, se você é mãe ou se você quer se tornar mãe, segue a doutora Januse, segue essa mulher, porque assim, são pessoas maravilhosas. Elas traduzem, compreendem demais esse universo materno. E esse livro eu comprei por sugestão da minha psicóloga na época. Eu não vou mostrar muito, porque obviamente eu escrevi algumas coisas nele, mas eu não cheguei a escrever até o final. Ele tem partes para você escrever realmente no livro, o que é muito bom, porque você meio que consegue desabafar. E tem partes assim de reflexão, obviamente, né, que ela tá falando aqui. Eu acho muito legal a gente ter esses escritos, esses registros, porque aí você volta para ler e você vê, caramba, eu tava me sentindo assim, eu tava me sentindo muito bem, eu tava me sentindo radiante. Ou então um dia que, poxa, eu não tava me sentindo muito legal, não tava, sabe, me identificando dentro daquelas mudanças tão gigantes que meu corpo passou. Então, assim, gente, isso aqui, ó, é um manual de escrita. Quem gosta de escrever, eu recomendo muito, porque tudo na maternidade se reduz ao bebê, e aqui é um livro exclusivamente para mãe. Essa mãe que está nascendo desde o dia do positivo. Eu recomendo demais esse livro, e se você tiver como adquirir, obviamente, todos os que eu já falei, mas esse aqui para trazer esse momento de reflexão para você, recomendo muito. Agora, seguindo pro penúltimo volume aqui que eu quero mostrar para vocês, esse daqui também não finalizei a leitura, consegui ler bastante. Que livro lindo, que livro maravilhoso, um livro assim que traduz em experiências do dia a dia essa resiliência, essa paciência, a perseverança em ser mãe, dias que você não tá muito bem, dias que você tá ótima. Esse livro é Travessia, da doutora Januse. Gente, esse livro foi um afago para mim em muitos momentos, principalmente nos primeiros 6 meses da Bea, e eu não finalizei, vocês estão vendo aí, né? Nossa, já separaram os livros na metade, um pouco antes da metade. A vida da mãe é muito corrida. Eu tô voltando a ler agora, para vocês terem uma ideia. Tudo que eu consegui conquistar até agora de leitura, eu já me sinto muito vitoriosa. Mas esse livro aqui, ele traz umas reflexões muito legais, são contos, basicamente, de coisas que aconteceram na vida da doutora Januse, ou de experiências, relatos que ela ouviu, e muitos deles eram cartas que ela escrevia semanalmente no newsletter. Então ela tirou muitas dessas informações de lá, que são e-mails semanais que ela estava enviando. E gente, isso aqui é um afago para uma mãe.
Então, muitas vezes você precisa de uma leitura rápida, que você se identifique, que você, sabe, aquela dose de sessão de psicólogo? É esse livro aqui. Eu sei que eu tô mega puxando sardinha pro lado da doutora Ana Genuzzi, mas ela é uma pessoa da qual eu consigo absorver muito bem as informações, porque além de ser didática, gente, ela vive muito na prática. Isso aqui é de mãe para mãe, ela tem 4 filhas. É uma experiência esse livro e eu recomendo demais, demais se você puder adquirir. Acredito que tanto ele quanto os outros 2 livros da doutora que eu mostrei aqui estejam disponíveis na editora dela. Eu vou deixar o site disponível aqui também na descrição. Isso aqui não é publi, gente. Só são livros das quais eu acredito que para quem é leitor, uma mãe leitora, um pai leitor, sejam momentos assim que dê para você dar uma respirada dentro daqueles dias insanos e bonitos também que a maternidade e a paternidade traz pra gente. Então, recomendo Travessia para vocês. Por fim, este aqui é um livro que eu ainda não li. Diário de Sono foi um diário que eu comprei, que eu adquiri dentro do curso Sono e Rotina da doutora Genuzzi também. Foi apenas um dos cursos que eu fiz dela, porque tem outros, vários outros que eu adquiri, mas o primordial deles foi esse e o GPP, Gestação, Parto e Puerpério, que também são informações assim riquíssimas inclusas dentro daquele curso que, gente, meu Deus, nunca aprendi tanto em relação a essa questão de parto, de gestação, de entender o que estava acontecendo, e é por isso que eu falo pra vocês, busquem a informação, busquem o conhecimento, busquem o conhecimento. Mas falando de Diário de Sono, esse livro aqui eu adquiri especialmente porque, gente, a minha filha, ela tem um sono muito radical. Então, uma das recomendações que eu já deixo aqui, que obviamente eu já deixei em outros vídeos, é: vão entender como é que funciona o sono de um RN, o sono desse bebê de 0 a 1 ano, pelo menos, sabe? Porque você já consegue organizar a vida. E esse diário de sono aqui, ele traz várias informações, né? Coisas para você preencher. Então, assim, eu ainda não utilizei. Não tive nem o tempo de utilizar. Como falei para vocês, agora que estou voltando a essa rotina, me inteirar novamente com as coisas. Não sei se está disponível ainda, porque eu lembro que tinha uma edição limitada na época para alunas e para não alunas. Não sei se está disponível. Mas é outro que eu recomendo, porque, enfim, como eu já li outros materiais da doutora Genuzzi, é um arquivo aqui que eu tenho certeza que vai me servir e muito. Por fim, gente, falei demais de livros de maternidade, foram muitas recomendações aqui para vocês. Se vocês puderem adquirir pelo menos algum que esteja mais próximo dentro da fase que vocês estejam vivendo, eu acho que já é de grande valia. Eu li muitos outros livros sobre maternidade também no Kindle, eu posso trazer aqui, caso vocês queiram, um outro vídeo falando sobre isso, né? Porque às vezes a gente não tem muito tempo para estar com o livrinho físico aqui na mão, né? Mas no Kindle também há inúmeras possibilidades de leitura que abrigam e abarcam muito bem o assunto maternidade. Eu posso trazer um vídeo para vocês depois falando desses livros em que eu me senti abraçada também. Mas por enquanto de livro físico é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que todos esses livros, todos esses conhecimentos, todos esses relatos aqui que eu trouxe para vocês façam sentido dentro da realidade de vocês. E aquilo que não fizer sentido, tudo bem, gente. A experiência de cada um é única. No fim, eu acho que o que mais une a gente é saber o que está acontecendo diante daquela realidade que a gente está vivendo. O conhecimento eu sempre vou prezar por ele, eu sempre vou militar por ele. Então, se você puder conhecer mais sobre esse universo da maternidade, principalmente antes de entrar nele, principalmente antes de você receber seu positivo, principalmente antes da sua esposa receber seu positivo, vá atrás. É ímpar você já saber lidar bem com as situações diante de um momento tão frágil, tão delicado, mas tão bonito. Comenta aqui se vocês gostaram desse tipo de assunto, que eu trago mais sugestões aqui para vocês de livros sobre maternidade também. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!